Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar a respeito da criação do mundo. É isso mesmo, a respeito da criação do mundo. Então veja, de acordo com a ciência moderna, o mundo existe há bilhões de anos. Segundo a Bíblia, à luz da Bíblia, o mundo não tem bilhões de anos, mas milhares de anos. E aí, quem está com a razão? A ciência moderna ou a Bíblia? Lembrando aqui para todos vocês que nem tudo que a ciência diz está correto, certo? Então, por exemplo, muitas coisas que a ciência apresenta são também baseadas em teorias. Assim como essa teoria, essa teoria científica da existência do mundo há bilhões de anos, existe também teorias da existência do mundo em milhares de anos, e que o mundo não é tão antigo assim. Agora, à luz da Bíblia, como aconteceu esse processo? Então veja, isso é algo muito extenso, isso levaria muito tempo para falar sobre esse assunto, mas eu estou resumindo a cada vídeo, procurando que o vídeo seja pequeno para que o público possa assistir, certo? Para que vocês possam entender. Então veja lá, primeiro de tudo, nós temos que entender que a palavra hebraica usada para dia, que é apresentada tanto no capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Gênesis, por exemplo, é Yom. Yom equivale realmente a um dia, a um período de 24 horas. E nós podemos ver a sequência da criação, das etapas da criação no livro de Gênesis. Por exemplo, nós vemos, e houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Então existe uma ordem aí, uma ordem de dias na etapa da criação. Então veja bem, então nós precisamos também levar em conta a questão de como eram os dias antes do pecado. Aí onde está a questão? Então nós sabemos que o pecado afetou não apenas o homem, mas também toda a natureza. Então veja bem, meus irmãos, então o pecado, ao atingir o homem, atingiu também a criação. Paulo diz que a criação geme na sua expectativa de libertação. Então veja. Então, meus amados, nós temos que entender como eram os dias antes da entrada do pecado. Outra questão também que se discute entre acadêmicos e eruditos cristãos é a questão da literalidade de Gênesis capítulo 1 até o 11. É isso que é colocado em pauta em discussões em várias faculdades teológicas, por exemplo, da questão da literalidade. Porque muitos eruditos e estudiosos cristãos têm Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 como simbólico, por exemplo. E há um problema que muitos querem usar a Bíblia para falar sobre questões científicas. E a Bíblia é um livro teológico. Então veja. Então nós temos que entender, por exemplo, a essa linha de pensamento também de eruditos estudiosos cristãos que acreditam que o hagiógrafo, o escritor cristão, usou uma linguagem comum daquela época, ou seja, e acessível e compreensível para que o público pudesse receber a mensagem, para que o público pudesse entender. E ele usa toda aquela linguagem, uma linguagem simbólica, metafórica, de Deus trabalhando literalmente como um olheiro, que já era uma imagem comum entre eles naquela época, de Deus moldando, pegando o barro, fazendo todo aquele trabalho, entendeu? Então, eruditos cristãos acreditam dessa forma, acreditam que o hagiógrafo tem usado ali uma figura de linguagem.
Então veja, meus amados, e tratando ainda da questão dos dias, como eu já tinha dito, tem que levar em conta a questão como eram os dias antes do pecado. Outra questão também que nós temos que ver, que esse dia pode se estender além de um período de 24 horas, pelo fato de que a própria Bíblia diz, isso é bíblico, de que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então veja bem, se um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia, então Deus pode estender esse período de tempo. Então veja bem, então nós entendemos, por exemplo, que no terceiro dia, nós vemos as árvores são criadas, acontecem todo o processo de desenvolvimento, desde a semente até a sua maturidade. E isso é coisa que levaria meses ou ano, e não um período apenas de 24 horas, como nós conhecemos. Então veja bem, outra questão também é que no livro de Gênesis, no mesmo livro de Gênesis, no sexto dia, nós vemos que o homem é criado. Veja bem, a mulher, o homem é criado, Deus traz os animais, para que o homem possa nomear os animais, e são milhares de animais. O homem dorme, né? A mulher é criada, então tudo acontece num período aí, né? Ou seja, tudo acontece no sexto dia. Então nós vemos que, ou seja, humanamente isso é impossível dentro de um período de 24 horas como nós conhecemos aqui. Então veja bem, meus amados, então é como a Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus como um dia. Então o Iom pode ser traduzido aqui também como período de tempo. Então não há nenhuma contradição entre o relato bíblico e a ciência. O que há são interpretações equívocas de ateus e céticos que querem questionar a inspiração bíblica, a inspiração da palavra de Deus. Então veja bem, nós temos outro exemplo aqui para citar. Por exemplo, é a questão de que Deus descansa, Deus termina, ou seja, Deus faz todas as suas obras em 6 dias, no 7º dia descansa de toda obra que fizera. E o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, o escritor, o agiógrafo da carta aos Hebreus, ele mostra que Deus ainda hoje está no seu descanso. Então veja que o 7º dia durou milhares de anos, está durando milhares de anos. Então veja bem, então não podemos chegar assim e fazer interpretações de toda maneira, ou então fazer com que a Bíblia diga aquilo que eu quero que ela diga, mas eu tenho que dizer aquilo que o agiógrafo, que o escritor sagrado quis transmitir através dessa mensagem. Então é justamente isso, amados irmãos e irmãs. Então que Deus possa abençoar a todos em Cristo Jesus, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito aqui que mais uma verdade foi esclarecida. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.